Olá, vamos continuar com a nossa aula. Hoje a gente vai começar a trabalhar um dos assuntos mais importantes da história da igreja e o assunto relacionado à expansão, que é quando começam as viagens missionárias. Nós passamos algum período, e eu passo muito isso quando estou pregando ou ensinando sobre Atos. Sempre eu estou apontando para o fato de que a capacitação para ser testemunha de Cristo, que era o principal objetivo da derramada do Espírito Santo no evento de Pentecostes, ele tinha um propósito. Eu sempre falei sobre isso, enfatizei isso com vocês desde a nossa primeira aula. E qual é o propósito? Qual era o propósito? É que esses discípulos que receberam o Espírito Santo, que eles pudessem anunciar o Cristo nas regiões ali do povo de Israel, né? Primeiro em Jerusalém, depois em Judéia e Samaria, e também que eles fossem até os confins da terra. Nós vimos há algumas aulas que essas coisas começaram a acontecer muitas vezes por causa de situações de infortúnio. Então, a dispersão ela acontece principalmente por causa de uma perseguição que se asseverou no reino de Israel. Paulo é um líder num primeiro momento dessa perseguição, mas logo depois ele se converte. Aí o que acontece? Nós vimos o que o Senhor foi fazendo na região da Samaria, por exemplo, né? Nós vimos os primeiros choques de cultura ali entre o Evangelho de Jesus e a cultura, principalmente a cultura religiosa e desses povos, que era muito esotérica, muito baseada em misticismo. E aí o que acontece? Depois disso nós vimos também que temos a situação de Cornélio, nós temos o centurião da corte chamado Itália, né? Nós temos o caso de um romano que muito provavelmente era um romano prosélito do judaísmo, porque ele era temente a Deus, e nós vemos que o Senhor propicia para ele alguém que lhe pregue o evangelho do Senhor Jesus, alguém que coloque ele na rota do propósito de Deus, e o propósito de Deus para a consumação de todas as coisas está no próprio Cristo Jesus, né? Que salva, né? Que busca o perdido, que morreu por nós e que pagou pelos nossos pecados. Então, o que ele faz? Ele pede para que Cornélio tenha uma visão, e nessa visão Deus pede para que ele envie uma comitiva para buscar Pedro, que estava em Jope. Pedro vai até aquele lugar, prega o evangelho, e ali desce o Espírito Santo sobre todas as pessoas que estavam ali. Os gentios, então, agora aos olhos da igreja, eles percebem isso. Os gentios recebem também o Espírito Santo de Deus. Quando Pedro retorna, ele tem que passar por uma sabatina. Por quê? Porque ele comeu na casa de um gentio e isso era proibido. Eles viam isso, o costume da tradição dos judeus, via isso com muito maus olhos. Então ele tem que explicar isso à igreja. Por quê? Porque a igreja, num primeiro momento, era uma igreja formada pelo povo de Israel, era formada por pessoas da circuncisão, vamos falar nesses termos. E aí, a gente viu também que depois que, enquanto Pedro está sendo ali sabatinado, está sendo escrutinado com relação a isso, o que acontece? Ele explica o que aconteceu, explica que o Espírito Santo desceu, ele mostra que existe uma evidência prática, visível e poderosa de que Deus não rejeitou os gentios, a igreja glorifica ao Senhor, e aí começam os primeiros trabalhos com os gentios na Antioquia. Quando a Bíblia vai falar sobre Antioquia em Atos 11 e também em Atos 12, ele fala que, assim, dos cristãos que foram dispersos, uma boa parte deles continuou pregando apenas a judeus, continuou indo às sinagogas pregar.
Mas alguns se aventuraram a pregar também para aquelas pessoas que falavam grego, aquelas pessoas de língua grega. E aí, nesse ponto, é que começa a se solidificar a igreja dos gentios, de modo que na Antioquia, pela primeira vez, a igreja do Senhor Jesus, os que representam esse movimento, que pregam sobre esse Deus, eles são chamados pela primeira vez de cristãos. Amém? E aí o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai começar a trabalhar a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, depois que se converte, começa a viver pelo evangelho de tal modo que, no final das contas, segundo o próprio Hernandes Dias Lopes fala, ele se torna o maior bandeirante do evangelho, ele se torna o maior missionário que a igreja teria naquele período, e a gente vai começar a acompanhar a sua primeira viagem missionária. O texto diz assim, ó: na igreja em Antioquia, Atos capítulo 13, versículo 1 diz assim: na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes e Saulo. Então, a igreja que se formou em Antioquia, e aí você sabe que Paulo e Barnabé, eles foram para lá eles foram comissionados ali para organizar aquela igreja que estava crescendo em Antioquia. E aí a igreja de Antioquia estava ali, formada por profetas e mestres. Versículo 2 diz assim: enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partisse. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham João como auxiliar. O que a gente viu até aqui? Então, a igreja estava se formando, a igreja estava consolidada ali, estava se consolidando, e ali havia profetas e havia mestres. Aí eu preciso que você entenda que o profeta, a gente tem duas visões sobre esse texto, e é engraçado como a gente sempre, nas explicações da teologia, a gente sempre escapa por um lado ou pelo outro, né? A gente tem dos que dizem que esses profetas eram pregadores e que agora o profeta é sinônimo de mestre. Isso é verdade, sim, isso é verdade, porque, como eu falei para vocês, é outro conceito que a gente está trabalhando desde o comecinho dessa matéria, é o conceito de que o profeta, ele é um porta-voz de Deus. Se nós pregarmos a palavra de Deus de forma fiel, essa palavra escrita aqui, nós com certeza somos profetas do Senhor. Mas se nós não fizermos isso de forma correta, nós somos achados como falsos profetas. Mas aqui nesse texto, além disso, nós temos um outro fato importante, o fato de que, enquanto eles estavam orando, né, nós temos os profetas e nós temos os mestres. Os mestres estão ligados àquela ideia de ensinar, de discipular as pessoas acerca da doutrina. E quando esse povo está orando, quando a igreja se reúne em oração, o Espírito Santo se revela. E o Espírito Santo fala. E quando o Espírito Santo fala, ele diz o seguinte, ele diz: separa Barnabé e Saulo para uma obra diferenciada. Quero Barnabé e Saulo num outro trabalho, numa outra missão. E isso também faz parte do caráter profético. Mas aí tem uma coisa muito importante. Quando a gente fala de mensagem profética, de ensino profético, nós sempre vamos alinhar isso a uma revelação do Senhor que precisa ser passada. O profeta tem uma mensagem a passar, mas acima de qualquer coisa, para que nós possamos testificar que essa profecia é bíblica, essa é a tradição que eu acredito, a tradição do pentecostalismo clássico, na qual eu fui inserido teologicamente desde que nasci na fé.
embora eu não me considere um pentecostal clássico propriamente dito, eu no máximo me coloco numa posição de continuista. Eu sinceramente acredito nos dons do Espírito para os dias de hoje, sim. Acredito que o mesmo Espírito age nos dias de hoje, sim, porque se não for pelo Espírito, como faremos a obra do Senhor? Como realizaremos a obra do Senhor? Você vai ver, e a gente vai estar vendo aqui ao longo dos Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo é um protagonista seríssimo dentro desses relatos, que Lucas aponta o tempo todo para o Espírito Santo, e ele aponta para determinadas manifestações do Espírito Santo com o intuito de apontar o modus operandi do próprio Espírito na igreja. Então esse Espírito fala, esse Espírito se revela, mas nós vamos saber se esse Espírito é mesmo da parte de Deus, sempre tendo como balizador as Escrituras Sagradas. Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode dizer uma coisa na sua palavra, na sua sã doutrina e de repente afirmar outra. Isso não acontece porque Deus é fiel. Deus é onisciente, Deus é onipotente. O que Ele fala é a mais pura sabedoria. Então ela não se contradiz, ela não muda de rota. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto se for uma profecia que fala sobre coisas que vão acontecer, o texto da palavra de Deus diz que se não acontecer, o profeta não pode ser mais tido como profeta, ele tem que ser chamado de mentiroso. São duas balizas importantes para o nosso estudo, são balizas importantes para a nossa doutrina. Então eles estavam orando, quando estavam orando, o Espírito direciona que Paulo e Barnabé sejam separados para uma outra obra, para um outro tipo de chamado. E aí eu acho interessante porque o que a igreja faz? Eles jejuam, eles oram e na hora de separá-los, impõem as mãos sobre eles. Continuo falando, já disse isso outras vezes, eu espero que você se lembre disso, que a imposição de mãos, ela parece ser uma doutrina importante aqui dentro da igreja. Você vai ver isso sendo trabalhado aqui em Atos, a gente já viu isso em outros textos de Atos. Isso é tido como uma doutrina lá em Hebreus 6, como uma doutrina básica, Em Hebreus 6, o autor da carta usa isso como uma doutrina básica. E você vê o apóstolo Paulo, por exemplo, quando encoraja Timóteo na sua segunda carta, fala que ele recebeu uma ordenação por imposição de mãos. Então, parece aqui que essa imposição de mãos é um orar pela pessoa, é um colocar a mão ali, sobre a pessoa e orar por ela como se aquilo fosse uma espécie de ordenação. Amém? Então, acontece a imposição de mão e assim eles são enviados pelo Espírito Santo. Aí eles começam indo a Seleucia e quando o termo de Seleucia, talvez você não esteja familiarizado. Eu falei para você em algumas aulas atrás sobre a dinastia Hasmoneia que se estabelece com a guerra dos Macabeus, O povo que os Macabeus vencem é o povo do reino Seleucida. Então eles é um povo estranho, eles não fazem parte das tribos, eles são um povo estranho ao povo de Israel. Então quando a gente lê aqui que eles começaram passando pela Seleucia, a gente entende que eles estão ainda fora do reduto de Israel, eles estão fora do território de Israel. E aí eu quero chamar a sua atenção para um fato que aconteceu a partir do versículo 6. Diz assim, depois de atravessar a ilha toda até Pafos, acharam um judeu chamado Bar-Jesus, que era mago e falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e demonstrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Olha só. Então eles chegaram à ilha, contornaram a ilha, foram até a cidade de Pafos, a região de Pafos, e lá eles encontraram um homem judeu, e aí diz que esse homem era um mago, e ele era um falso profeta. Ele falava sobre coisas que não vinham da parte de Deus.
né? Provavelmente trabalhava com ocultismo, trabalhava com algum tipo de feitiçaria, coisas que a própria lei mosaica abominava. E esse cara, ele tinha uma influência muito grande. Por quê? Porque ele está com um procônsul. O que acontece? Deixa eu explicar para você o que é um procônsul. O Império, a República Romana, né? Na República Romana, que nós já estamos falando da fase de República, Roma teve 3 fases, assim, quando a gente fala sobre divisão de poder, né? Ele teve uma fase em que Roma tinha rei, que é a fase embrionária de Roma, tanto que os romanos, quando eles encontravam depois povos que tinham rei, eles consideravam esses povos como primitivos, porque eles passaram de uma monarquia para uma república, eles entendiam como uma revolução. E quando eles chegaram a se tornar uma república, eles mudaram a divisão ali dos cargos que eles tinham ali na cidade. Então o que acontece? Nós tínhamos o cônsul. O que era o cônsul na república? O cônsul era o governante, ele era ali o estágio máximo na república. Quando nós entrarmos no império, isso muda um pouco. Mas na fase de república do Império de Roma, né? Ainda como Roma, não o Império Romano, mas de Roma, nós vemos que o cônsul ele era um governador, ele era o governador mais importante. E aí o que acontece? Toda vez que Roma conquistava uma cidade, e tem um outro fato importante, que esse cônsul ele era eleito, ele era escolhido ali dentro do Senado, né, dentro da composição dos senadores romanos, e o cônsul ele era eleito. E aí o que acontece? Não só o cônsul, mas todas as posições de magistratura da República de Roma eram eleitas, eram escolhidas, tinham todo um procedimento. Às vezes eles conquistavam uma região, conquistavam uma cidade, e a despeito de eles fazerem todas as autoridades de lá se tornarem servidores da máquina pública romana, eles sempre colocavam o povo deles, eles sempre colocavam tudo sob a tutela de um romano. E aí, para não passar por todo aquele processo de eleição, eles escolhiam pessoas para trabalhar pró. Então, o termo pró significa em favor de. Então, quando a gente usa o termo procônsul, você vê procônsul, o que era o procônsul? Era uma pessoa que fazia as vezes de cônsul naquela região, sempre subordinado ao cônsul maior, que era o governante de toda a república. Então, procônsul era em favor do cônsul. Isso acontecia também, eles tinham pró-magistrados, né? Tem outros cargos romanos também que eles, para estabelecer ali o governo de Roma e não precisar passar por todo esse processo de eleição, eles nomeavam ali na hora. Então, quando você fala de procônsul, você entende que ele era uma pessoa, uma espécie de delegado do cônsul, né? Ele tinha os poderes do cônsul, ele fazia às vezes de cônsul ali naquela região, mas ele estava ali em favor em nome do cônsul. Ele era nomeado pelo cônsul, beleza? Outra coisa importante sobre Sérgio Paulo é que, e aí eu quero chamar a sua atenção, porque a gente diz o tempo todo que Atos é um livro histórico, ele é um documento de história. Tá? Na verdade, a Bíblia Sagrada, ela presta muito essa função, a despeito de algumas pessoas sempre olharem com desconfiança para a palavra de Deus. A Bíblia também tem uma função histórica muito importante. Lucas é um hábil historiador, e você vai ver em vários momentos dos textos de Lucas, os textos que ele escreve, ele fazendo registros de períodos, né? Ele vai registrar um fato, por exemplo, quando ele registra lá a pregação de João Batista. Ele começa lá, Lucas 3, registrando em que período foi. Foi na época da dinastia tal, em que o imperador era fulano de tal. Então ele vai escrevendo essas coisas
para fazer um registro de datação. Muito hábil. Então, assim, nós temos aqui um texto histórico. E esse Sérgio Paulo, é engraçado porque em 1887 acharam um escrito histórico que menciona esse Sérgio Paulo, agora não mais como procônsul, mas como curador, num período que eles datam ali por volta do final da década de 40 depois de Cristo. A gente sabe que essas viagens missionárias acontecem ali entre 43 e 47, essas primeiras viagens de Paulo. Às vezes um pouquinho mais para frente, mas não depois, já na década de 50. Pegamos ali a metade da década de 40 até ali 47, 48, o ano 48. E esse documento fala que por volta do ano 48, 49, Sérgio Paulo já não era mais um procônsul, ele era um curador. E aí, entende-se que ele serviu como procônsul e depois nesse mesmo lugar, é engraçado isso, que mais ou menos nessa mesma região existe um outro documento que testifica que esse homem realmente existiu. Isso é muito interessante porque isso vai mostrando que a Bíblia tem determinado valor histórico. Embora eu saiba que o conto de fadas tem seu valor, né? Que a gente tem o Joseph Campbell, por exemplo, falando do poder dos mitos, por que a gente se interessa tanto por esse tipo de coisa, heroísmo, né? Por boas virtudes escritas na literatura. A Bíblia Sagrada, ela conta um relato histórico, ela fala de fatos históricos, ela tem a finalidade, e principalmente o texto dos Atos dos Apóstolos, o texto de Lucas e os outros evangelhos, eles têm a finalidade de registrar coisas que foram vistas, um fato histórico, algo que realmente aconteceu. E nós vemos que essas histórias depois elas vão sendo corroboradas por outras fontes históricas alheias à Bíblia que não tem talvez o mesmo propósito da Bíblia, porque o propósito da Bíblia é anunciar o propósito de Deus para a humanidade. E a história de Deus na humanidade é a história de como Deus trabalha na humanidade. E muitas vezes alguns documentos não têm necessariamente esse condão, mas é impressionante como quando a gente alinha todas as coisas, a Bíblia tem fatos históricos, tem descrições históricas tão robustas quanto a gente encontra em outros documentos com esse mesmo fim. Então, eles encontram esse procônsul e esse procônsul se torna uma pessoa ele se mostra uma pessoa muito desejosa pelo que os apóstolos estão levando, pelo que Paulo e pelo que Barnabé estão levando ali, pela mensagem que é pregada. Amém? Só que aí, o que acontece? A gente vai ver um conflito de cultura. Todas as vezes que você ouvir falar aqui do Evangelho, chegando a um determinado lugar, você vai ver um conflito de cultura, e esse conflito de cultura vai gerar algumas coisas ali naquela região. O texto continua no versículo 8 e diz assim, ó, mas o mago, aí Lucas coloca entre parênteses, pois assim se traduz o seu nome, né? Então, lá no começo diz que o nome dele era Bar-Jesus, né? Agora, o Bar-Jesus, agora diz que a tradução do nome dele é Elimas, né? Diz que ele opunha-se a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Olha só, esse cara, ele é um judeu que estava mexendo com misticismo, era um mago, era um falso profeta. Lucas já deixa claro e começa a fazer a qualificação desse homem dessa forma, e aí ele está querendo impedir, ele se opõe ao fato de que o procônsul, ou seja, como autoridade que está querendo receber de boa fé o Evangelho de Jesus, ele não creia em Jesus Cristo. E aí, olha só a autoridade que o apóstolo Paulo vai demonstrar nesse momento. O versículo 9 diz assim, Saulo, todavia, também chamado Paulo, paro de novo para dizer, lembra que eu falei para você que a gente costuma reproduzir nas nossas igrejas que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não existe registro bíblico de que isso tenha acontecido. Expliquei para você, Saulo
é o nome hebreu de Paulo. Ele é uma derivação do nome hebreu Saul, tá? E aí o que acontece? E o que é Paulo? Paulo é a versão latina do seu nome, é a versão romana do seu nome. Lembrando que Paulo tinha uma dupla cidadania. Eu expliquei que uma coisa parecida acontece com Pedro. Parecida, mas não igual. Pedro realmente tem seu nome mudado. Jesus Cristo atribui a ele um outro nome, né? O nome dele de nascimento é Simão Barjonas, né? E aí o que acontece? Você se lembra da história? Jesus vai lá e fala: a partir de hoje tu serás Pedro, né? O termo grego Petros, tá? Só que esse termo, provavelmente Jesus Cristo falou isso não em grego, muito provavelmente Jesus falou isso em aramaico para ele, né? E aí você vai ver em alguns textos, alguns autores, inclusive o apóstolo Paulo, chamando Pedro de Cefas. O que é Cefas? Cefas é o termo Petros, né? Que a gente traduz em português como Pedro, é o termo Petros, só que em aramaico. Então, assim como Cefas está para Pedro, está assim Paulo para Saulo, né? Então o texto fala aqui, ó, Saulo também chamado Paulo. Ele era chamado Paulo porque esse também é o nome dele, é a versão latina do nome Saulo, que é o seu nome hebreu. E o texto diz assim, ó: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse. Preste atenção no que ele disse. Olha só. Tem uma coisa importante sobre a religião, ou sobre a concepção do divino nas Escrituras e no povo hebreu. Apesar de a gente ver muita idolatria na história de Israel, existe uma concepção importante de que só existe um Deus. Só existe um Deus. E por isso que eles usam o termo eu sou fiel ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ou seja, o único Deus verdadeiro. Tá? Existe uma concepção importante de que não existe outros deuses. Tá? De que não existe outro igual ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Amém? Isso é uma coisa importante. Você se lembra, não sei se você já leu, o relato acerca do momento em que os filhos de Eli são mortos, né? Numa batalha, num assalto. E quando eu falo assalto, eu quero usar o termo assalto como sentido de uma empreitada de guerra a uma cidade, né? Uma estratégia de guerra a uma cidade. A cidade é tomada, eles levam a Arca da Aliança e matam os filhos de Eli no caminho, né? Ou na empreitada. Quando eles levam a Arca da Aliança, eles colocam a Arca da Aliança no templo do Deus deles, Dagon, tá? Colocam a Arca da Aliança lá, eles festejam a noite inteira, dizendo: derrotamos o Deus, derrotamos a eles, derrotamos o Deus deles. E isso é uma coisa importante, é engraçado porque essas guerras, elas não eram apenas guerras por território, elas eram guerras para subjugar a cultura, e a religião estava muito intrinsecamente ligada a isso, né? É o que a gente vai denominar como guerras religiosas, tá? Dentro da cultura bíblica, a gente vai poder extrair 3 tipos de guerra: a guerra santa, a guerra religiosa e a guerra secular, a guerra do homem, né? A guerra secular e a guerra religiosa, elas são parecidas no sentido de que elas são guerras travadas pela vontade do homem, só que com uma diferença. Na guerra religiosa, o nome de Deus é usado como pretexto, o nome de uma divindade é usado como pretexto.
Com relação a Israel, isso é mais sério ainda, né? Você usa o nome de Deus como pretexto de guerra, mas Deus não está no controle dessas coisas. E aí a guerra religiosa é diferente da guerra santa, pelo fato de que as guerras santas são guerras travadas pelo próprio Deus. Quando Israel entra na Terra Prometida, nós temos ali uma guerra santa sendo travada. Quando Gideão vence os Moabitas, e nós temos uma guerra sendo travada. Quando Josafá vence também da mesma forma, né? Acontece basicamente da mesma forma, eles lutam uns contra os outros, só que a única diferença é que no caso lá de Josafá aconteceu uma confusão provocada por eles mesmos. No caso de Gideão, a estratégia é um pouco diferente. Na verdade, eles ficam confundidos com a estratégia travada por Gideão. Mas no final das contas, eles matam uns aos outros da mesma forma. Nós estamos aqui diante de exemplos de guerra santa, as guerras que Deus trava. E aí o que acontece? Naquela situação lá, voltando à situação do sequestro da Arca da Aliança, eles colocam a arca dentro do templo de Dagon, festejam a noite toda e vão embora, deixam a arca lá, em frente a Dagon, para mostrar a sujeição do Deus de Israel a Dagon. Quando eles voltam no outro dia, o relato bíblico é muito impressionante, porque a estátua de Dagon está prostrada com cara no chão diante da Arca da Aliança. Eu acredito que o próprio Deus com certeza falou: o único Deus verdadeiro sou eu, e essa imagem de escultura vazia de vocês é que vai se prostrar diante de mim. Existe uma ideia básica diferente, por exemplo, da concepção de divindade grega, por exemplo, que ela era muito ligada a um politeísmo. Existiam vários deuses, cada um tem uma atribuição. O Deus de Israel, ele não aceita dividir a sua divindade. A divindade de Deus é exclusiva dele. Então, quando acontece essa situação, Paulo não tem muito como ficar criando uma cultura de, vamos dizer assim, de tolerância religiosa. Não, olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Ele diz assim, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor. Paulo identifica ali uma trajetória errada. Quem não está com Deus, quem não está a favor de Deus, está contra ele. E aí o maior propósito de Deus era alcançar o maior número de pessoas que crescem no nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui esse mago, não simplesmente pelo fato de ser um mago, não simplesmente por isso, ele está tentando desvirtuar, mas por estar tentando desvirtuar o propósito de Deus, é que ele é identificado aqui também como um falso profeta. O apóstolo Paulo usa adjetivos muito pesados para ele, mas adjetivos muito próprios. Chama de filho do diabo. Diz que ele é cheio de todo tipo de engano, todo tipo de maldade, que ele é inimigo da justiça. E aí ele pergunta: você nunca vai parar de perverter os caminhos do Senhor? Versículo 11 diz: agora a mão do Senhor está contra ti e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente névoa e escuridão caíram sobre ele, e andando procurava quem o guiasse pela mão. Então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. Ele foi motivado pela pregação que foi levado a crer no Senhor Jesus. Ele foi motivado pelo poder de Deus que opera e pelo ensinamento acerca de quem é o Senhor Jesus. Por causa daquilo ali, aquele homem, aquele profeta, ele era o último, aquele falso profeta, ele era o último empecilho para que Sérgio Paulo se convertesse ao Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente tira uma lição muito importante, muito importante. Nós precisamos ter certeza de que nós não estamos atuando religiosamente, que nós não estamos atuando espiritualmente para impedir que pessoas creiam no Cristo crucificado. É uma responsabilidade que nós temos.
Quando a gente olha para essas coisas, a gente sempre pensa nas atitudes dos outros, né? Eu penso em pessoas de outras religiões, eu penso em pessoas que professam uma crença diferente da minha. Isso, num certo ponto, é verdade, mas no outro ponto nós precisamos buscar a nossa responsabilidade de saber se o que nós estamos pregando na igreja, se o que nós estamos fazendo na igreja tem feito ou corroborado para que as pessoas creem em Jesus Cristo ou tem desconstruído Cristo para elas. Porque das pessoas que não conhecem, das pessoas que estão afastadas do Evangelho, nós esperamos isso. Isso é uma coisa normal. Agora, isso não é normal sair dos nossos púlpitos, dos púlpitos das nossas igrejas, um tipo de teologia que cada vez tem afastado mais as pessoas de Jesus. Com isso que nós devemos nos preocupar, porque quando nós estamos nessa condição, nós nos encontramos na mesma situação desse Elimas, que o apóstolo Paulo chama de filho do diabo, diz que ele é cheio de engano, cheio de maldade, diz que ele tem inimizade com a justiça de Deus. Essa é a lição que eu preciso que você tire nesse primeiro momento. E aí o que acontece? A questão do choque de cultura, aqui você vê uma grande vitória, né? O apóstolo Paulo se levanta com autoridade, ele vai lá e profetiza que esse homem vai ficar cego por um tempo, aquilo acontece na hora, imediatamente acontece do jeito que Paulo falou para ele. E aqui Paulo não está rogando uma praga, né? Paulo rogou uma praga. Paulo não rogou uma praga. Como eu disse para você, o profeta dá a mensagem de Deus. O profeta fala a mensagem de Deus. A libertação daquele procônsul dependia de que um falso profeta caísse naquele momento. Amém? E aí houve uma vitória. Só que esse conflito de cultura, né, entre o evangelho do reino de Deus e as culturas já que estavam estabelecidas entre o reino de Deus de ponta cabeça e as culturas que estavam já consolidadas, elas nem sempre terminaram com vamos dizer assim, com vitórias ou com um modelo agradável do jeito que se esperava. Porque o que você espera? O que a gente quer? A gente quer pregar e quer que as pessoas se convertam. Eu mesmo quero, eu quero pregar e quero que as pessoas creiam no Senhor Jesus Cristo para a salvação. Só que a gente vê que não era assim que funcionava em todos os lugares, não era assim que se estabelecia em todos os lugares. Então, a gente vai contar, e esse é um tom, né, do que a gente vai ver a partir dessa aula de hoje até lá o final da nossa aula. A gente vai ver momentos em que há grandes conversões, em que se experimenta grandes conversões, mas nós vamos ver momentos de muita aflição, de muita perseguição. Em alguns momentos, esses mesmos missionários pagaram com feridas no seu próprio corpo. Eles sentiram a aflição das agressões violentas, agressões covardes. Elas fazem parte da história da igreja. A igreja, ela nasce do sangue de Cristo, ela é limpa pelo sangue de Cristo. Mas a evolução da igreja cobra o sangue de muitos missionários. Esse é o tom do que nós vamos trabalhar. Na próxima aula eu já vou começar a trabalhar alguns exemplos disso para vocês, amém? E esse é um tom importante até para que a gente conheça a história da igreja, amém? É o que eu tinha por agora. Fiquem com Deus e até a próxima.